Como o tempo tem um jeito curioso de se comportar. Às vezes parece que ele voa, em outras parece que ele vai se arrastando, demora demais para passar. O fato é que o tempo é como é, mas o modo como a gente passa por ele é que muda tudo. É como dizem, tudo é relativo. É como estar no meio do fogo cruzado de uma guerra, onde um segundo parece uma eternidade, parece que não vai passar nunca. Ou estar de folga com quem você ama num domingo no parque, onde as horas simplesmente voam, aceleram, passam muito depressa. No fundo, acho que somos nós que não sabemos administrar o nosso próprio tempo. Às vezes estamos em casa pensando, por exemplo, eu queria tanto um tempinho para ir no cinema, no parque, na praia, sei lá, qualquer lugar. E quando percebemos, estamos gastando mais tempo distraído com o que não importa do que agindo para realizar aquele desejo. Enquanto eu caminho por aqui, reparo como as pessoas vivem no ritmo próprio, Tem gente apressada, quase correndo, tem gente que anda devagar, totalmente distraído, e tem gente que parece nem perceber que está andando. E eu penso, será que cada um está lutando com seu próprio tempo? A gente fala muito que não tem tempo, mas às vezes, quando ele aparece, a gente não sabe nem o que fazer com ele. Fica inquieto, meio perdido, como se tivesse desaprendido a ficar em paz. É como se viver devagar fosse algo proibido nas grandes cidades. Outro dia ouvi alguém dizer, o tempo não cura nada. Ele só dá espaço para a gente entender. E olha, faz sentido. Porque quando a gente lembra de algo do passado, não sofre pela lembrança, Sofre por não conseguir voltar para ela. O tempo só segue e leva a gente junto, mas com calma, se a gente deixar. Eu acho muito interessante ver as pessoas idosas caminhando pela rua. Elas andam num ritmo que parece conversar com a vida, sem correria, sem esforço exagerado, sem preocupação de chegar rápido. E é um ritmo que lembra que cada passo tem valor, mesmo os mais lentos. É como diz aquela música do Almir Sater e Renato Teixeira. Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já chorei demais. Então isso retrata bem esse momento, Às vezes eu fico pensando que a gente se perde tentando controlar o tempo. Mas o tempo sempre foi maior que a gente, não tem jeito. Talvez a resposta não seja acelerar, mas aprender a viver nos intervalos, como nos pequenos momentos entre um compromisso e outro, entre uma conversa e a próxima, entre uma fase da vida e a seguinte. E talvez seja por isso que eu gosto tanto de andar pela rua, Porque o tempo aqui parece ser mais verdadeiro. O sol mudando de posição, o movimento das pessoas, o barulho do dia virando tarde. Tudo isso lembra que o tempo não é só algo que passa, é algo que acontece. E enquanto eu caminho, vou lembrando de viver um pouco também, Porque o futuro chega de qualquer jeito, mas o presente, esse é o único que a gente consegue segurar com as duas mãos. E enquanto eu caminho aqui, fico pensando que, no fim das contas, a gente vive mais de pequenas percepções do que de grandes acontecimentos. Às vezes, é só um detalhe da rua. Um cachorro atravessando o preguiçoso, uma senhora carregando frutas, e tudo isso, de algum jeito, lembra a gente de que a vida está acontecendo agora. Outro dia, minha tia comentou assim, quando vejo as fotos antigas da grande cidade, me bate uma saudade. Sinto muita falta. E eu entendi o que ela quis dizer. A saudade não é só do lugar, é da versão dela mesma que existia ali. Da rotina, do cheiro, da época, do que ela era naquele tempo.
E aí eu fico pensando, quantas versões minhas eu já deixei pelo caminho e quantas ainda vou conhecer. A verdade é que todo mundo está carregando alguma coisa, um sonho, uma lembrança, uma dor, um plano, e mesmo assim a gente continua andando, né? Devagar, com pressa ou com calma, mas continua. E talvez seja isso que faça a vida ter algum sentido, o fato de continuar. É engraçado. Às vezes a gente acha que precisa de respostas enormes, né? De uma compreensão profunda da vida. Mas no fundo, às vezes tudo o que a gente precisa é só respirar um pouco, olhar ao redor e lembrar que está vivo. E enquanto eu caminho aqui, fico pensando, o tempo pode até não esperar por ninguém, mas a gente pode escolher como vive cada passo. Pode escolher desacelerar, pode escolher reparar mais nas coisas, pode escolher sentir. E talvez, só talvez, se a gente aprender a viver o agora com mais cuidado, o futuro deixe de ser um lugar assustador